Você vê horas iguais? Sabe o que elas querem dizer para você? Sabe como interpretá-las? Se você tem interesse nesse assunto, fique comigo até o final desse vídeo, pois hoje vamos aqui falar sobre esse tema que eu já trouxe para esse canal no ano de 2024, porém eu tive um problema aqui com o YouTube e esse vídeo ele foi apagado. Então, a pedido da espiritualidade que trabalha aqui junto comigo, eu estou trazendo novamente este tema para vocês e eu gostaria de dizer uma coisa: esse vídeo ele tem caráter informativo e o que eu vou passar aqui para você de conhecimento não só está baseado no que eu também já questionei a espiritualidade, mas as experiências que eu já tive e experiências também de outras pessoas, consulentes, né, que eu atendo e outras pessoas também da minha convivência, para passar aqui para vocês, né, eu reuni tudo isso para que a gente possa estar discutindo sobre esse assunto, falar aqui, distribuir, né, o conhecimento. E se você puder também contribuir com a vida de uma outra pessoa, né, compartilhando esse vídeo com ela, para que ela possa se informar, é válido também, certo? Se você está chegando aqui através desse vídeo, eu me chamo Leonardo, você está aqui no canal O Louco Tarô. Aqui nós temos leituras de tarô, temos assunto sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento. Já se inscreve, deixa também o seu like, que é importante para que esse vídeo ele possa chegar para outras pessoas. E se você puder hypar esse vídeo, também ajuda a contribuir aqui com o canal, ok? Então, pessoal, para que nós possamos aqui começar a falar sobre esse assunto, nós vamos descartar duas possibilidades, tá? E essas possibilidades são as seguintes: primeiro, o acaso, e segundo, a coincidência. Dentro aqui da questão da espiritualidade, do universo, né, do mundo, do todo em si, nós não vamos considerar essas questões. Por quê? Primeiro, que essa parte ela é bastante pessoal. Tem pessoas que acreditam, né, que o acaso ele vai existir, tem pessoas que acreditam que a coincidência vai existir. Dentro do que eu aprendi com a espiritualidade, essas duas questões elas não estão ligadas, né, com a forma que o universo ele tem de falar com a gente. Por quê? Porque no universo nada se perde e nada acontece por simplesmente conhecer. E dentro desse ponto, simplesmente por acontecer, perdão. E dentro desse ponto, a gente precisa levar em consideração uma questão também que é o quê? A paranoia ou excesso de informações. Por quê? Quando eu digo aqui que nada se perde, tudo tem um motivo, uma razão e um porquê, isso não significa que tudo é espiritual. Isso não significa também que tudo é de fato, algo que vai trazer para você uma resposta, um sinal ou um direcionamento. Por quê? Porque existe o outro lado da espiritualidade. Existe o lado negativo, né? O lado maligno, que não quer ver também a sua evolução. Então, eles também podem, de alguma forma, estar utilizando esses meios, métodos e formas que o universo ele tem de se comunicar com a gente para tentar, de alguma forma, driblar, né, você ou desviar você do seu caminho aí encarnatório. Então, aqui é necessário que você tenha o discernimento sobre os sinais, né? Que é, no caso aqui, nós vamos falar sobre as horas iguais, que o universo ele tem de se comunicar, a forma, né, que o universo tem de se comunicar com você. E aí, desconsiderando o acaso e a coincidência, a gente vai partir para o que chamamos aqui de sincronicidade. A sincronicidade é a forma que o universo, Deus, a espiritualidade, aquilo que você acredita, né, tem de se comunicar com você. E as horas iguais é somente uma das formas, uma das sincronicidades de comunicação aí para conosco, tá? E aí, eu quero dizer para você o seguinte: a sincronicidade, dentro desse aspecto das horas iguais, o que ela significa, tá? Primeira coisa, eu não indico, não aconselho, mediante o conhecimento que eu tenho, que você some os números que você está vendo. Exemplo, 3 e 3. Então você vai somar 3 com 3, né? Você somaria, no caso, 3 com 3, que daria aqui o número 6. Por quê, pessoal? Porque, na verdade, as horas iguais, elas representam para você uma confirmação, um alerta ou um direcionamento do universo. Porém, não é através da soma dos números que você vai obter um determinado resultado ou a resposta do que eles estão querendo dizer para você. Por quê? Você precisa se auto-observar. Aqui a gente vai partir do princípio que você é o seu mestre, você é o seu guia, você é o seu guru, você é Deus. Então, você não precisa necessariamente de algo externo, né, ou de uma outra pessoa para falar algo para você, para trazer uma intuição para você. Claro que nós temos os profissionais, né, pessoas que podem nos ajudar, as ferramentas também como o tarô, o baralho cigano, oráculos, a numerologia, a astrologia, para poder nos ajudar. Mas nós temos sabedoria de alma, conhecimento de alma que deve ser utilizado na nossa vida para guiar a nossa jornada. E aí, quando você vê uma hora igual, a primeira coisa, né, já entrando aqui no passo a passo de como você vai interpretar as horas iguais na sua vida a partir de hoje, claro, se você quiser, porque você tem sim o seu poder de escolha, é a seguinte maneira. Então, quando você viu uma hora igual, o que você vai se questionar?
O que é que você estava pensando ou vivendo anteriormente? Exemplo, você quer se mudar de casa. E aí, depois que você começa, né, a entrar nessa energia da mudança de casa, do planejamento, de procurar ali uma casa para você poder morar, você começa a ver horas iguais. O que que isso significa? Geralmente, tá dentro aqui de uma maior probabilidade, é uma confirmação de que realmente é isso que você deve fazer. E aí, quando você vê essa hora igual, o que que você vai pensar? O que eu estava pensando, planejando, refletindo anteriormente a começar a ver essas horas iguais que eu estou vendo agora? Porque aí você já vai ter o quê? A confirmação. E geralmente também a confirmação, ela vem de acordo com o que você já estava pensando. Então vamos supor que dentro de um outro caso, né, de um caso mais para o lado de alerta, vamos dizer assim, você está pensando que não vale a pena você ir lá naquele lugar e encontrar com aquela pessoa porque é uma furada e a pessoa ela não vai aparecer ou ela vai fazer alguma espécie de maldade com você, né? A hora igual, ela está alinhada com a nossa intuição, que é a melhor forma, é a bússola que a gente tem para caminhar aqui nessa dimensão e também de conexão com a espiritualidade, né, com o universo, com Deus, com a forma aí que você preferir chamar ou a forma que você vê ou naquilo que você acredita. Ou seja, as horas iguais elas vão confirmar a sua intuição, seja ela para o lado de algo positivo, né, no sentido de vá, faça realmente, esse é o caminho, ou seja ela para o lado de algo relacionado com um alerta, com um conselho que eles estão querendo mandar para você. Então, dentro aqui do exemplo anterior que eu estava dando, não vá se encontrar com a pessoa, né? Porque você já estava sentindo que de fato não era para você ir. E aí a sua intuição ela já havia avisado para você. E ela se conecta, né, com o universo, com o todo, com aquilo que você acredita, para mostrar uma hora igual para você, confirmando que de fato não era para você ir se encontrar com aquela pessoa. E assim, nós temos várias questões na nossa vida, né? Então, assim, você provavelmente não estará preocupado somente com uma coisa, você não estará pensando somente em algo. Só que aqui nós estamos falando de recorrência. Então, essa é o ponto de virada, né? Vamos dizer assim, esse é o ponto de virada que você consegue ter para saber o que a hora igual ela quer dizer para você. Porque por mais que você tenha vários problemas, várias questões aí na tua vida, tem algo específico que naquele momento está rondando mais a tua energia, como a mudança de casa que eu falei aqui, como a questão de você não se encontrar lá com aquela pessoa porque era uma furada, era alguma espécie de falcatrua. Então é essa questão mais recorrente, mais específica, que a hora igual ela vai querer dizer para você. Então é assim que você consegue interpretar. Você pode somar os números que você está vendo? Pode. Porém, o conselho que eu deixo aqui para você é o seguinte, some os números quando você só vê um tipo de hora igual. Exemplo, Leonardo, eu só vejo 11 e 11 durante o meu dia, eu não vejo mais nada, não vejo outro tipo de hora igual, não vejo outro tipo de número repetido, tá? Esse vídeo também ele pode servir para números repetidos que você vê e não necessariamente no relógio, né? Você pode ver em placa de carro, em alguma espécie de anúncio, né? Ou até mesmo nas redes sociais, você pode utilizar as informações que eu estou trazendo aqui para você para interpretar também números repetidos que não estão ligados somente com as horas. Mas para você que vê um número específico, né, combinação, na verdade, de um número específico, como eu mencionei aqui, o 1111, você pode buscar, tá, no Google, na internet, o significado desse número. Por quê? Geralmente, o número repetido, um só, ele é um número mestre, como o número 11, o número 22, o número 33, 44, 55. E esses números mestres, né, pela numerologia, eles vão ter um significado específico. Aí sim, eles podem estar querendo dizer algo para você. Como, por exemplo, o número 1111 e o número 22 e 22, ele está muito ligado com missão de alma, com destino. O número, por exemplo, 1111, ou melhor, o número 22, ou somente o 22, ele está muito ligado com pessoas que têm conexão de almas. Então, por exemplo, se você descobre que você está dentro de uma dinâmica de alma gêmea, de chama gêmea, de relacionamento kármico, de alma afim, você pode começar, né, depois de ter descoberto essa informação, a ver esse tipo de número. Por quê? Porque é como se o universo ele falasse para você, olha, é isso mesmo, você está dentro dessa dinâmica, você está vivendo esse tipo de conexão. Porque a forma que ele tem de confirmar para você a informação que você já sabia. Aí a gente vai voltar onde? No exemplo anterior que eu dei sobre a questão das confirmações que o universo ele manda para você. E as horas iguais, né, através das sincronicidades, é uma das formas que ele tem de mostrar aí que você está certo, que o caminho é esse mesmo. Então, se você ficar atento, você percebe que a recorrência do que estava em pensamento, em resolução na sua vida, determinados acontecimentos, vão apontar para você um caminho. Geralmente, esse caminho é um caminho de confirmação.
Seja ele para o lado positivo, ou seja ele para o lado negativo, se você quiser chamar assim, ou para o lado aí de conselho, de alerta da espiritualidade para você. Some os números somente quando eles forem repetidos. Como eu disse anteriormente, se você só vê uma hora igual ou um número repetido, você pode aí ou somá-lo, se for o caso, né? Ou você pode pesquisar a mensagem espiritual daquele número ali para você, ok? Então é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês aqui hoje sobre as horas iguais. Creio que a partir de hoje você consegue interpretá-la de uma maneira melhor. E outra coisa também, né, que eu poderia dizer aqui para você. Suponhamos, né, que você perceba que a hora igual que você está vendo nesse momento, ela está confirmando alguma coisa. O que você pode fazer? Agir. Né? Esse é o ponto da hora igual, porque é como se o universo ele falasse, olha, esse passo aqui é seu. Ou, quando é o outro lado que eu havia trazido também, você deixará de agir. Então, se você iria lá se encontrar com a pessoa, não vá. Porque a forma que o universo está mostrando para você que, olha, é isso mesmo. A sua intuição está falando que você não deve se encontrar com essa pessoa. Então você não vai se encontrar com essa pessoa. Porque a hora igual ela não vai fazer nada por você. Entende? Ela vai apenas mostrar que você está certo dentro de um dos dois aspectos aqui que eu passei para você nessa interpretação, nesse conhecimento que eu gostaria de dividir com você. Então, daqui para frente, depois de você obter essa confirmação, você age de acordo com o melhor aí para você. E outra coisa, você também pode pedir ao universo uma confirmação, né? Se você, por exemplo, está intuindo algo, independente do que seja, como a gente abordou aqui nesse vídeo, peça ao universo para mostrar para você as horas iguais ou números iguais, ou você pode até mesmo pedir para mostrar para você um número específico, porque sim, o universo ele vai te ouvir, né? Tente fazer esse teste, até mesmo para você que talvez desacredita um pouco que o universo ele está aí sempre ouvindo você. Tem um teste aqui também no canal, que eu estou lembrando nesse momento, que você pode fazer um teste de conexão com o universo, com a espiritualidade, que é o teste onde você vai pedir para ver um carro verde ou uma borboleta azul, que são coisas geralmente raras, né? Da gente vai depender da onde você mora, mas como a maioria de nós hoje em dia moramos aí em meios urbanos, sabemos que um carro verde não é comum, né, de vermos, e a borboleta azul também não. Então o que você pode fazer? Eu vou tentar deixar fixado aqui nos cards, é um short, tá? Esse vídeo que tem aqui no canal é bem antigo, mas o que você vai fazer? Você vai tirar um dia e você vai dizer para o universo que você precisa, que ele mostre para você que vocês estão conectados e que você precisa ver naquele dia ou dentro de um período aí específico que você colocar, né, que você combinar, um carro verde ou uma borboleta azul. E se você for ver no comentário desse vídeo, várias pessoas, né, fizeram e elas tiveram aí o resultado. Esse teste também ele pode funcionar como um sinal. Exemplo, devo ir me encontrar lá com outra pessoa, né? Vamos continuar aqui no mesmo exemplo. E aí você pede para ver o carro verde ou a borboleta azul. Só que aí você coloca uma condição, né? Universo, se eu devo ir me encontrar com essa pessoa, me mostre um carro verde ou uma borboleta azul. E aí você coloca ali um período, eu fico observando. Geralmente é bem rápido, tá? Acontece no mesmo dia. Todas as vezes que eu faço, por exemplo, acontece no mesmo dia. Teve vezes, inclusive, que eu já fiz e eu não saí de casa naquele dia e eu vi a borboleta no quintal da minha casa, entende? Então, assim, você pode fazer que o universo, ele vai se comunicar com você. E é muito importante também que você solte, tá? Não fique naquela de, ai, deixa eu procurar onde tá a borboleta azul, deixa eu procurar onde tá o carro verde, não. Ele vai aparecer para você quando você menos esperar. Então, confie em você em primeiro lugar e também na sua conexão com o universo, porque você é ele e você faz parte dele também, ok? Então é isso, pessoal, que eu tenho para você hoje. Fique à vontade aqui no canal para ver as outras leituras. Já temos a previsão para o mês de agosto de 2025. Gratidão pela sua presença e namastê!